Turma, então olha só, vamos voltar agora para o período arcaico. Você viu que nós vimos o período pré-homérico e o período homérico, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta a fita, certo? Isso é no meu tempo. Vocês são novos, vocês agora é outro nome. Bom, período arcaico. Como eu falei para vocês, o período arcaico vai se destacar justamente pela consolidação das cidades-estados, da polis. O período arcaico também vai se destacar pela colonização dos gregos. Os gregos vão começar a colonizar outras regiões, certo? Vai sair dessa região ali, do sul da Itália, da Península Balcânica, para outras regiões, ok? No período arcaico, a gente também vai falar das organizações das sociedades gregas. Olha, como eu disse a vocês, cada cidade-estado tem sua organização política. Cada cidade-estado. Tem cidade-estado que era uma oligarquia, que era governado por uma oligarquia. Tem cidade-estado que era governado por uma monarquia. Tinha cidade-estado que era governado por uma democracia, tirania. Mas também tinha cidade-estado que experimentou todos esses tipos aqui, de governo. Por exemplo, Atenas. Atenas experimentou todos esses tipos aqui, certo? Então, nós vamos tentar falar sobre cada um deles, ok? Vocês estão vendo aqui a imagem, certo? Da região da Grécia Antiga, da região da Grécia Antiga, ok? Bom, como eu disse a vocês, olha lá, consolidação das cidades-estados, da polis. As polis aqui, as poleis, que é o plural de polis, vão estar consolidadas. E o que nós vamos fazer aqui é justamente entender cada uma dessas poleis. Cada uma, não, nem tanto. Nós vamos falar basicamente em duas, que é Esparta e Atenas, certo? Porque essas duas cidades eram as principais e as mais importantes cidades gregas, cidades-estados gregas, certo? Então vamos começar por Esparta. Esparta, gente, que foi fundada pelos dórios. Você lembra dos dórios, violentos, guerreiros, que destruiu a civilização cretomicênica? É os dórios que vai fundar Esparta. Por isso que Esparta vai ser uma cidade guerreira. Por isso que eu comparei os espartanos aos fenícios das civilizações orientais, lá da Mesopotâmia, certo? Os espartanos, eles vão surgir na península do Peloponeso, nas margens do rio Eurotas. O rio Eurotas. Rio Eurotas. Nas margens do rio Eurotas, na península do Peloponeso, numa região chamada Lacônia, região da Lacônia, certo? Então, os espartanos surgiram na península do Peloponeso, nas margens do rio Eurotas, numa região chamada de Lacônia. É nessa região que surge Esparta, fundada pelos dórios, ok? Bom, Esparta vai surgir justamente do cinecismo de tribos dórias, ou seja, da união das tribos dórias, certo? Esparta vai se destacar pelo seu militarismo. Gente, eu acabei de falar que Esparta é uma sociedade guerreira. Para vocês terem uma ideia, a principal atividade de Esparta era guerra. A principal atividade de Esparta era a guerra. Esparta vivia para a guerra, porque foi fundada por um povo altamente guerreiro, certo? Dizem que todas as leis de Esparta eram leis militares, leis duras, que essas leis foi fundada por Licurgo, foi criada pelo legislador Licurgo. Só que na verdade, assim como Homero, Licurgo é um ser que a história ainda tem, praticamente não tem muitos dados sobre ele. Alguns dizem até que ele não existiu, que as leis eram duras em Esparta e que quando um grupo social pedia para mudar essas leis,
a elite espartana dizia que só quem podia mudar essas leis era Licurgo, porque foi ele quem fez, e que Licurgo tinha saído numa viagem, numa peregrinação, e só quando ele voltasse, essas leis poderiam ser mudadas. É lógico, se Licurgo não existia, ele nunca ia voltar, como nunca voltou. Não existe dúvida a respeito de Licurgo, certo? Outra coisa aqui que eu vou falar para vocês sobre o militarismo. Na verdade, Esparta, olha a forma de governo de Esparta, oligarquia. Você pode dizer que era uma oligarquia militarizada. Vamos voltar aqui, oligarquia, oligarquia. Oli quer dizer poucos, garquia quer dizer governo, ou seja, governo de poucos. Quem eram esses poucos? Esses poucos que governavam Esparta eram os espartanos. Eram eles que tinham poder político, religioso e militar. E eles praticamente não faziam nada, eles só viviam para pensar em guerra, e eram dono das principais terras, das terras mais produtivas e férteis. Eram ociosos, não faziam nada. A única preocupação deles era guerra. Gente, essa oligarquia militarizada, por que militarizada? Porque todo governo era voltado para a guerra, certo? Essa oligarquia militarizada que governava Esparta tinha uma característica interessante. A educação espartana, a gente também chama de educação militarizada, certo? Ou militarista. As crianças, quando nasciam, essas crianças, ela era examinada por um conselho de senhores, certo? De velhos, de idosos, de anciões, e esse conselho ia examinar as crianças. Se essas crianças tivessem algum defeito físico, essa criança era jogada fora, era descartada, ou seja, era assassinada. Então, em Esparta já se praticava o infanticídio, que é o assassinato de crianças, de recém-nascidos, se eles tivessem defeituoso. Gente, contextualizando para nosso povo aqui, nossos índios aqui no Brasil, nossos índios também praticavam o infanticídio. As nações indígenas não aceitavam uma criança nascer com defeito, não aceitavam, eles praticavam o infanticídio também, certo? Então, e as crianças que fossem saudáveis, ela cresceria com a família até os 7, 9 anos. Depois dos 7, 9 anos, elas eram entregues ao governo, e o governo ia treinar essas crianças para serem soldados, para serem bons guerreiros, certo? Bons guerreiros. As mulheres, gente, também eram treinadas para ser mães, certo? Para dar à luz a filhos saudáveis. Uma mulher que não conseguisse dar à luz, uma mulher que não conseguisse gerar um filho, essa mulher era marginalizada. Ou ela era expulsa da sociedade, ou ela ia se prostituir. Ela ia viver à margem da sociedade, certo? As mulheres em Esparta também eram mulheres que tinham treinamento para ser guerreiras também, no caso de necessidade, certo? No caso de necessidade. Então, toda a educação em Esparta era voltada para o físico, para o preparo, para ser um bom guerreiro, para os soldados, certo? Em Esparta, a principal classe social era os espartanos ou esparciatas. Era a classe privilegiadas, que não trabalhavam, que tinham todos os direitos políticos, eram donos dos escravos, eram donos das principais propriedades. Depois vem os periecos. Os periecos, gente, eram pessoas, é daí que vem a palavra periferia. De periecos é que vem a palavra periferia. Eram pessoas que moravam aos arredores da cidade de Esparta. Eram estrangeiros, viviam do comércio, artesão, livres, mas sem dinheiro, sem direitos políticos, submetidos à autoridade dos espartanos. Na verdade, os periecos, eles viviam fora da cidade, eles viviam na periferia, certo? Eles trabalhavam, eram comerciantes, tinham todas as profissões, pagavam impostos,
mas não tinha nenhum privilégio, não tinha nenhum direito político. Esses periecos, eles eram descendentes dos povos que foram invadidos pelos espartanos, pelos dórios, né? E que não ofereceram resistência aos dórios. Então os dórios invadiam uma determinada cidade, região, aqueles que não resistiam, ou seja, aqueles que aceitavam passivamente a dominação dos dórios, os descendentes desses povos se tornaram periecos. Não eram escravos, eram livres, mas não tinham nenhum direito, nenhum privilégio, certo? Aí vem os ilotas, que é o servo dos escravos, do Estado, que na verdade eram escravos. Os ilotas, na verdade, aqui tem camponeses, mas eram camponeses e principalmente escravos. Eram pessoas que resistiram à dominação dos dórios, pessoas que lutaram contra os dórios. E os descendentes dessas pessoas se tornaram ilotas, que na verdade eram escravos, certo? Eram escravos. A escravidão na antiguidade, gente, era diferente da escravidão que aconteceu no século XVI, XVII, XVIII e XIX no mundo, certo? Uma escravidão que não tinha nada a ver com a cor, como foi a escravidão dos negros, e sim no caso de conquista, de ser prisioneiros de guerra. Bom, olha a estrutura política de Esparta. Gente, isso é muito interessante. Olha só, o que é que vocês vão entender desse diagrama que está aqui? Observe, existia o éforos, que eram 5 pessoas, 5 éforos. Na verdade, esses 5 éforos a gente pode chamar de eforato ou Conselho dos Éforos. Na verdade, o eforato, ou seja, o Conselho dos Éforos, que eram em cinco, era quem na verdade governava Esparta. Daí, oligarquia, governo de poucos. Eles eram espartanos, certo? Era quem de fato governava Esparta. Os éforos ou os eforatos, eles só poder executivo. Ele estava acima desses outros poderes aqui que a gente vai falar sobre eles, certo? Então os éforos, ou eforato, ou conselho dos éforos, era quem de fato governava Atenas, certo? Como eram 5, eles eram eleitos anualmente, daí oligarquia militarizada, certo? Bom, existia também um tipo de governo em Esparta chamado diarquia. Diarquia quer dizer 2 reis. Existia 2 reis, certo? Que tinham o controle do exército e da religião, certo? Existia a Gerúsia, certo? Gerúsia. Essa Gerúsia era governada por 28 gerontes. A Gerúsia era formada por anciãos com mais de 60 anos. É daí que vem a palavra, gente, do médico especialista que cuida de idosos, que é geriatra. Geriatra é o médico especialista que cuida de idosos. Essa palavra geriatra vem de Gerúsia, que era um órgão governamental, certo? Formado por homens com mais de 60 anos, que faziam leis, que eram os gerontes, certo? O poder legislativo, faziam leis. A diarquia, existia 2 reis, certo? Tinha o poder, controle do exército e da religião, mas todos eles aqui vão obedecer aos eforatos, aos éforos. O exército era chamado de óplitas. Os óplitas, gente, eram homens temidos no mundo naquela época. O exército espartano era temido, não só na Grécia, como em todo o mundo, o exército espartano, que ele era temido justamente pela sua violência e pela sua arte, pela sua técnica inovadora de lutar, certo? O exército espartano era chamado de óplitas. Tinha a Assembleia Popular, que era a Ápela. Então, a Assembleia Popular,
que era formado por cidadãos. Cidadãos eram os espartanos, só os espartanos eram considerados cidadãos. Essa Assembleia Popular, ou APELA, era formada por cidadãos com mais de 30 anos. Esses cidadãos com mais de 30 anos, junto com os periecos, formavam os óplitas. Só que esses cidadãos com mais de 30 anos, eles faziam parte da elite dos óplitas, da elite do exército. Já os periecos faziam parte dos soldados rasos, certo? Mas juntos eles formavam um dos exércitos mais temidos do mundo, certo? E os ilotas, camponeses submetidos pela força, ou seja, escravos, como eu falei para vocês anteriormente, escravos, camponeses submetidos pela força, ou seja, eles eram obrigados a praticar um trabalho compulsório, obrigatório, então eles eram escravos. Olha a educação, voltada para a obediência e aptidão física, ou seja, a educação militarizada, uma educação voltada para a guerra, ok? Mulheres relativamente valorizadas, como eu disse, as mulheres também eram treinadas para ser mães, para dar luz a filhos saudáveis, e também elas treinavam para uma necessidade na falta de guerreiros, eram treinadas. Bom, aí tem Atenas, observe que nós estamos falando ainda no período arcaico, certo? No período arcaico, acabamos de falar de Esparta, agora vamos falar de Atenas. Atenas vai experimentar, gente, vários tipos de modelo de governo. Um desses modelos é o modelo democrático, certo? É uma democracia diferente, mas é uma democracia que vai começar a surgir, a nascer aqui em Atenas, ok? Atenas surgiu na Ática, certo? Atenas surgiu numa região fortificada, certo? Chamada na região de Ática. Atenas foi formado pela união de três povos, aqueus, eólios e jônios, com predominância dos jônios. Em alguns livros de história é objetivo, claro e direto quando diz Atenas foi fundada pelos jônios, porque os jônios predominaram na fundação de Atenas, mas também teve a participação dos aqueus e eólios. Agora os jônios predominaram na fundação de Atenas, certo? Que surgiu numa acrópole. Acrópole é uma região alta, difícil acesso, fortificada, que ficava na região da Ática, certo? Início oligárquico, No início, o governo de Atenas vai ser uma oligarquia. O controle político dessa oligarquia quer dizer governo de poucos. Quem eram os poucos aqui, Os eupátridas, aqueles que surgiram com a desagregação dos gênios, que ficaram com as melhores terras. Eu disse para vocês lembrarem dele, que a gente ia falar deles na frente, aqui, Então esses eupátridas eram chamados os bem-nascidos, eram os cidadãos atenienses, os que tinham privilégios, certo? Que tinham todos os direitos políticos. É eles que vão governar a oligarquia ateniense. E essa oligarquia ateniense vai ser dividido em arconte ou arcontado e areópago. O arcontado, nome estranho, né? Arcontado, vai ser dividido entre 9 arcontes. E vai ter um outro grupo chamado de areópago. Então, a oligarquia ateniense vai ser controlada pelos eupátridas e vai se dividir em 2 órgãos, o arcontado, que tem 9 arcontes, e o areópago. O arcontado, que tem 9 arcontes, vai controlar o exército, a religião e o poder judiciário em Atenas. O areópago vai controlar os arcontes. Tanto o arcontado quanto o areópago é controlado pelos eupátridas, certo? Com o aumento do comércio na Grécia Antiga, principalmente em Atenas também vai se destacar no comércio marítimo. Com o aumento de comércio, vai surgir outras classes sociais. Vocês lembram que quando houve a desagregação dos gênios, que os gênios se uniram em frátrias, as frátrias se uniram em tribos, as tribos se uniram em demos, aí os demos vai ser os pilares das polis gregas, das cidades gregas. Aí surgiu
houve uma redefinição da sociedade. Aí surgiu os eupátridas, os georgóis e os tetas. Agora, ó, vai surgir outras classes sociais. Vai ter aquelas mesmas três, com mais outras. Ó. Vai continuar os eupátridas, vai surgir agora os demiurgos, que são comerciantes e artesãos prósperos. Ó, você vê que na outra não tinha comerciantes, só eram os eupátridas, que eram as melhores terras, os georgóis, que tinham as piores terras, e os tetas, que não tinham terras nenhuma. Agora em Atenas, com o surgimento do Arcontado e do Areópago, Atenas começa a se organizar socialmente, politicamente. Os eupátridas vai continuar mandando, ó, e está no topo. Ó. Aí vem os demiurgos, novo grupo social, certo? Que eram os comerciantes e artesãos prósperos. Quer dizer, o comércio agora surge a todo vapor. Os georgóis e tetas, ó, georgóis era o que tinha as piores terras, os tetas não tinham terra, mas agora os georgóis vai continuar sendo pequenos agricultores e os tetas vai continuar sendo marginalizados. Os tetas eram aqueles que não tinham terras, na desagregação dos gêneros. Vai surgir os metecos, que são os estrangeiros, e vai surgir os escravos. Atenas, de todas as cidades, estados gregas, Atenas vai ser a cidade que mais vai depender da produção escravista, vai ser Atenas, a que mais vai depender da produção escravista. Observe que é dessa maneira que está dividida a sociedade ateniense. É dessa maneira aqui que está dividida a sociedade ateniense, sendo eupátrida os privilegiados, certo? Os cidadãos. Bom, com essa divisão aqui, ó, começa a haver conflitos sociais, porque os metecos, os georgóis, os tetas vão querer maiores participações políticas, maiores participações nas divisões da riqueza. Eles vão querer, e isso vai criar tensões, gente, tensões e conflitos em toda a cidade de Atenas. E por causa disso vai surgir o que a gente chama de reformadores ou legisladores. Esses legisladores, eles vão ter a função de reformar as leis para ver se esses grupos sociais insatisfeitos, como os georgóis, tetas, metecos, para ver se eles se beneficiam de alguma forma, para ver se acabam os conflitos e a tensão, certo? Então os principais legisladores foi Drácon e Solon. Drácon criou as primeiras leis escritas. Até então não existia leis escritas em Atenas, as leis eram orais. Foi Drácon que pegou essas leis e escreveu para que todos tivessem acesso a essas leis. Só que ter acesso às leis não quer dizer que essas leis vão beneficiar as pessoas mais carentes, mais marginalizadas, certo? Eram leis severas, certo? Leis severas que prejudicavam principalmente os georgóis, os tetas, os metecos e os escravos, certo? E isso vai gerar mais conflitos. É por isso que hoje em dia, em filmes, em novelas, em jornais, em leituras aí, às vezes as pessoas dizem, tal país, tal lei é chamado de lei draconiana. Lei draconiana quer dizer uma lei severa, lei muito dura, certo? Lei que só vai beneficiar os ricos, ok? Não acabou as tensões sociais, em hipótese nenhuma. Aí vem Solon, outro legislador, outro reformador. Solon vai um pouco mais além, certo? Solon acaba a escravidão por dívida, porque na Grécia Antiga existia a escravidão por dívida. Se você devesse e não podia pagar, você se tornava escravo do seu credor. Solon acaba com isso. Solon faz outra divisão da sociedade, certo? Divisão censitária da sociedade. Censitária quer dizer de acordo com a renda, com o poder aquisitivo de cada um. Solon agora vai dividir a sociedade em 4 tribos: Pulé, Eclésia, Elieu, certo? Essas 3, Bulé, Eclésia e Elieus, formam as 4 tribos.
Tem uma frase de um grego que diz o seguinte, que foi a partir de Solon que, na verdade, os gregos começaram a descentralizar o poder, ou seja, o poder começou a caminhar para uma democracia, mas a democracia ela não vai ser imposta aqui, a democracia vai ser imposta por Clístenes, lá na frente, que Clístenes vai aproveitar essas divisões, certo? Em Bulé, Eclésia e Elieu, e vai criar outras, vai aproveitar essa e criar outras e criar a democracia. Então Solon, além do fim da escravidão, divide a sociedade, certo? Em Bulé, tinha 400 membros, Eclésia, uma assembleia para aprovar as leis da Bulé, e o Elieu, que era um tribunal para julgar, certo? Só que tanto Solon quanto Drácula não conseguiu, gente, amenizar as tensões sociais que Atenas vivia. Eles não conseguiram diminuir os conflitos, e eles não satisfizeram as necessidades das classes marginalizadas. Então, o que foi que aconteceu então por causa disso? Aconteceu que vai ter uma tomada de poder. Vai surgir esse cara aqui, o Pisístrato, e vai tomar o poder à força. Vai tomar o poder à força. De quem? Eles vão tomar o poder à força de quem? Dos arcontados, dos eupátridas. Quer dizer, apesar de que Pisístrato é um eupátrida, mas ele vai acabar com o arcontado, ele vai acabar com a oligarquia, ele vai acabar com o areópago. Pisístrato, vai criar uma forma de governo chamado tirania. Tirania, gente, é uma forma de governo onde o poder é tomado à força e governado de forma pessoal, certo? O poder é tomado à força e governado de forma pessoal. Isso é uma tirania, governado de forma pessoal. E Pisístrato foi o primeiro tirano, certo? Pisístrato foi o primeiro tirano, porque tirania dá a ideia de a pessoa governar com mão de ferro, e realmente com mão de ferro, ser uma ditadura. Mas na verdade, o governo de Pisístrato, de todos até agora, foram os únicos que beneficiaram aquele povo marginalizado, os georgóis, os tetas, certo? Foram eles, os metecos. Foi Pisístrato que amenizou esses conflitos. Eles eram tiranos, obras públicas para gerar emprego e diminuir os atritos. Então ele amenizou a situação. Quando Pisístrato morre, quem assume o poder são seus filhos, Hípias e Hiparco, que também são tiranos, Hípias e Hiparcos. Mas eles eram governantes fracos, um se suicida e o outro é assassinado, certo? Depois dos tiranos, aí sim vai vir o governo de Clístenes, é ele que vai implantar a democracia em Atenas. Ele é chamado de o pai da democracia. Olha, eu disse a vocês que Clístenes ia pegar aquela divisão feita por Solon e ia fazer uma outra divisão que vai dar origem à democracia. Olha, redivisão social em 10 tribos. Você lembra que Solon em 4 tribos, e Clístenes vai em 10 tribos. Ele vai pegar Bulé, vai ampliar para 500 membros, era 400 membros. Ele vai aproveitar o arconte, o arcontado, que os tiranos tinham acabado, o arcontado vai voltar. Eram 9 arcontes, agora são 10. Porque se são 10 tribos, são 10 arcontes, um arconte por tribo. A Eclésia, 6.000 membros. Olha a Eclésia, aqui não tinha número, mas elas aprovavam as leis da Bulé, que tinha 400 membros, e Clístenes vai botar 500 membros. E a Eclésia agora vai ter um número, certo? Um número significativo de cidadãos, que vai ser o quê? 6.000 cidadãos, que vai ter mais poder. Mais poder. É aqui que está nascendo a democracia, certo? Porque observe, era a Assembleia Popular, a Eclésia, que vai aprovar as leis da Bulé, que só tinha 400 membros. Esses 400 membros, o que foi que Clístenes fez? Aumentou para 500 membros. Olha só, eram 4 tribos, o que foi que Clístenes fez? Aumentou para 10 tribos. Eram 9 arcontes, o que foi que Clístenes fez? Aumentou para 10 arcontes. A Eclésia era uma assembleia popular, certo? Para fiscalizar Bulé.
não tinha número de pessoas, de cidadãos. Clístenes bota para 6 mil membros com mais poder. Gente, com isso, Clístenes está criando a democracia, ou seja, botando mais pessoas para participar do governo. Só que essa é uma democracia, gente, só para cidadãos. A democracia de Clístenes, metecos, que eram estrangeiros, mulheres e escravos não eram considerados cidadãos. Por isso, mulheres, metecos e escravos não participavam da democracia ateniense. É uma democracia só para cidadãos. É uma democracia, como é que se diz? Excludente. É uma democracia excludente. Ok? E Clístenes também criou o ostracismo. O que é o ostracismo? O ostracismo foi um órgão criado por Clístenes para aquelas pessoas que botassem em risco a democracia. Qualquer pessoa que botasse em risco a democracia, essa pessoa era exilada, ou seja, era expulso de Atenas e os seus bens confiscados. Elas eram exiladas de Atenas por um período de 10 anos e seus bens eram confiscados, certo? Confiscados. Isso era um mecanismo que Clístenes achou para proteger a democracia. Então, no governo de Clístenes houve uma estabilidade social e progresso. No governo de Clístenes diminuiu aquelas tensões sociais, que já tinha diminuído um pouco mais com os tiranos, Pisístrato, Hípias e Parco. Com Clístenes diminuiu. Olha aí, mulheres, metecos, que eram estrangeiros e escravos, não participavam, não tinham direitos nenhum, porque eles não eram considerados cidadãos. Os cidadãos, homens, adultos, filhos de pai e mãe atenienses, nascidos em Atenas, ou seja, eupátridas. As mulheres, mesmo cidadãs, mesmo eupátrida, não era considerada cidadã. Aliás, as mulheres, mesmo nascidas em Atenas e consideradas eupátridas, não eram consideradas cidadãs, certo? Bom, aí vem o período clássico. Esse período, gente, é caracterizado pelas guerras internas e externas, certo? Pelas guerras internas e externas. Guerras médicas, foi a primeira guerra, uma das primeiras guerras de grande alcance que os gregos lutaram. Por que médicas? Porque as guerras médicas foram as guerras que os gregos travaram contra os persas. Vocês lembram quando a gente estava falando dos persas? Que os persas na verdade eram o quê? Os persas surgiu da união da tribo dos medos e dos persas. Então a tribo dos medos, ou medos e persas, deu origem ao Império Persas. Então para muitos, os persas eram chamados de medos. Os gregos chamavam os persas de medos, ou medos, tanto faz. Então as guerras médicas foram as guerras travadas entre os gregos e os persas, certo? Entre 490 e 449, olha, guerras entre gregos e persas. Essas guerras entre gregos e persas teve batalhas épicas, como a batalha de Termópilas, a batalha de Maratona, certo? A batalha de Salaminas. Aquele filme Os 300, ele fala em uma dessas batalhas, a batalha de Termópilas, onde 300 espartanos tentaram impedir a entrada de Xerxes, o imperador persas, na Grécia Antiga, uma batalha épica. Então teve várias batalhas épicas, só que essas batalhas, gente, vão enfraquecer as cidades gregas, certo? Bom, por causa dessas guerras médicas, os gregos resolveram se unir na chamada Confederação ou Liga de Delos. Gente, Delos era uma ilha grega. As cidades gregas, por causa das guerras médicas, resolveram se unir militarmente. As cidades gregas resolveram se unir para proteger futuras invasões de estrangeiros. E todas as cidades gregas eram obrigadas a doar anualmente uma certa quantidade de tesouros, de fundos. E esses fundos eram guardados na ilha de Delos, que tinha a liderança de Atenas. Atenas era que gerenciava esse grande tesouro, esse grande dinheiro, esse grande poder aquisitivo que era guardado na ilha de Delos, para os gregos, uma possível invasão de estrangeiros, os gregos se unirem, construir armas cada vez mais novas para se protegerem de invasões estrangeiras. Só que essa confederação de Delos, pessoal, Atenas vai usar a seu favor. Como Atenas liderava a confederação de Delos, repetindo,
Confederação de Delos é a união das cidades, é a união militar das cidades gregas, sob a liderança de Atenas, para combater uma possível invasão estrangeira. Atenas vai se valer dessa liderança, vai começar a usufruir de todo o dinheiro que era depositado na ilha de Delos, que ela controlava Atenas, e vai começar a usar isso em benefício próprio. Atenas vai começar a aumentar a sua armada, Atenas vai aumentar o seu exército, Atenas vai começar a ter ambições maiores, inclusive ambições de unificar todos os gregos sob o seu comando. Atenas vai ter essa ambição. E quem primeiro vai perceber essa ambição de Atenas vai ser os espartanos. Os espartanos vão perceber essa ambição de Atenas, vão perceber esse perigo que Atenas se mostrava para a região, e Esparta vai tomar uma atitude interessante. Olha, ó, supremacia naval e financeira de Atenas, ó, tá vendo? Atenas vai usar esse dinheiro a seu favor. Ó, auge de Atenas, ó, 461, 429. O auge de Atenas vai se dar no século de Péricles. Péricles, gente, foi um cara que usufruiu demais desse dinheiro que ficava na ilha de Delos, da Confederação de Delos. E ele vai fazer com que Atenas cresça de uma forma exacerbada. Tanto é que esse período vai ser chamado de Idade de Ouro. Atenas vai viver um período pacífico e de grande desenvolvimento. É justamente a partir daqui do século de Péricles que Atenas vai começar a ter ambições de unificar todos os povos gregos sob seu comando. É o chamado imperialismo ateniense, certo? A partir de Péricles vai começar a pagar salários aos seus soldados, e isso vai animar os soldados atenienses. Aí, ó, soldo é salário dos militares, ó, que é mistóia em grego. Péricles começou a cargos públicos remunerados, quer dizer, Péricles começou a pagar todas as pessoas que exerciam o cargo público. Imperialismo com cidades da Liga de Delos, aí, ó, que eu falei, ó. Imperialismo é Atenas começou a querer unificar, a conquistar todas as cidades gregas. Aquelas que não queriam ser anexada através da diplomacia, através da paz, seria anexada através da força, então, ou seja, seriam conquistadas. Isso é imperialismo. Ó, houve uma transferência de recursos financeiros de Delos para Atenas, já falei sobre isso. Atenas usufruía de todos esses recursos que as cidades gregas depositavam na ilha de Delos, certo? Quando Esparta percebeu isso, Esparta cai fora. Esparta sai da Liga de Delos. Esparta sai da Liga de Delos e cria uma liga, a chamada Liga do Peloponeso. Porque quando Esparta sai, Esparta convence outras cidades a sair também da Liga de Delos. Aí Esparta e essas outras cidades que saíram da Liga de Delos formam o quê? Forma a Liga do Peloponeso. E essa Liga do Peloponeso vai confrontar com a Liga de Delos. Ou seja, vai haver a chamada Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga de Delos, ou Confederação de Delos, liderada por Atenas, que na verdade era uma guerra entre Esparta e Atenas. E Esparta vai sair vencedora. Vai sair vencedora Esparta, ou seja, a Liga do Peloponeso vai sair vencedora, e Atenas vai entrar em crise, certo? Não só Atenas, como todas as cidades gregas, ó. Crise da democracia e das cidades gregas, certo? Breves período de preponderância de Esparta e posteriormente de Tebas. A Esparta vai viver um breve período de liderança após derrotar Atenas, mas só é um breve. Por quê? Porque depois vai chegar povos que vão invadir Atenas, ou que vai invadir a região, vai invadir a Grécia, porque as cidades gregas estão enfraquecidas por causa das lutas externas e principalmente por causa das lutas internas. Começa agora o período helenístico, certo? No período helenístico, que é o último período grego, vai se destacar pelo domínio macedônico na Grécia. É aqui que vai se destacar a figura de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que era filho de Filipe II. Filipe II era o rei da Macedônia que dominou a Grécia, porque as cidades gregas estavam enfraquecidas por causa das lutas internas. Mas foi o filho de Filipe II, Alexandre, que vai, além da Grécia, vai conquistar
quase que todo mundo conhecido na época, gente. Gente, Alexandre, ele foi criado na Grécia, ele adorava a cultura grega, ele adorava os valores grego, mas ele manteve a conquista da Grécia, que foi feita pelo seu pai, Filipe II. E além da Grécia, dele manter a Grécia, ele conquistou o Egito, Fenícia, Palestina, Mesopotâmia e Pérsia. Gente, Alexandre o Grande, ele criou um império, talvez um dos maiores impérios do mundo. E isso foi aos 32 anos, certo? Aos 32 anos, certo? E foi Alexandre Magno que difundiu a cultura grega com a cultura oriental. Ele fundiu a cultura grega com a cultura oriental, porque ele chegou, gente, ele chegou na Fenícia, na Palestina, certo? Lá no Oriente, certo? Na Mesopotâmia, na Pérsia, e ele difundiu no Egito, e ele pegou a cultura grega e fundiu com a cultura desses povos que ele conquistou lá no Oriente. E essa fusão da cultura grega com a cultura oriental é o que a gente chama de helenismo, fusão da cultura grega com a cultura oriental, certo? Está aí o Império de Alexandre, que esse império vai entrar em decadência, vai se dividir após a morte de Alexandre. A cultura grega, que era uma cultura que era invejada no mundo, era uma cultura que deixava o mundo de olhos brilhantes, certo? Não é à toa que, e o mundo ficou conhecendo essa cultura grega justamente através de Alexandre, com o chamado helenismo, quando ele pegou a cultura grega e fundiu com a cultura oriental, certo? E isso deu mais esplendor à cultura grega. Olha aí, nas artes plásticas, realismo, violência, dor, sensualidade, era uma característica muito forte. Ciências, Ptolomeu, geocentrismo, a Terra é o centro, certo? Que vai ser defendido pela Igreja Católica durante a Idade Média, certo? Eratóstenes, o cálculo de circunferência da Terra. Filosofia, Zenão, Épicuro, certo? Isso aqui vocês, Pirro, ceticismo, não emitir julgamentos definitivos, nada é o que parece, certo? Nós não vamos dar ênfase nisso não. Está aí a cultura grega, vocês vão dar uma lida, certo? Vocês vão perceber, o que eu falei para vocês aqui, história Heródoto, esse cara aqui é considerado o pai da história. Foi ele que disse que o Egito era uma dádiva do Nilo. Foi Heródoto aqui, o pai da história, certo? Foi ele que como é que se diz, registrou todos os conflitos gregos. Teve esses outros historiadores aqui, Xenofontes e Tucídides, certo? Poesia, Homero, filosofia, Tales, Pitágoras, matemática também, né? Tales e Pitágoras também, matemática, né? Arquitetura, estilo jônico, estilo dórico, estilo coríntio, são estilos diferentes. Ciências, Tales e Pitágoras, aí matemática agora. Hipócrates, medicina, todo formado em médico tem o juramento de Hipócrates, né? E o teatro aqui, tragédias e comédias, ao ar livre, foi criado pela cultura grega. Na religião, os gregos eram politeístas e a religião era antropomórfica. O que é antropomórfica? Que os deuses tinham forma de homem. Na verdade, gente, os deuses gregos eram iguais a nós. A diferença é que eles eram imortais, mas eles tinham invejas, ciúmes, eles tinham defeitos, eles tinham qualidades, certo? A diferença é que eles eram imortais, viviam lá no Olimpo. Tinha como chefe supremo, Deus principal, Zeus, certo? Zeus, Deus principal. A diferença é essa. E muitas vezes os deuses saíam lá do Olimpo, vinham para a terra, disfarçado de outra pessoa, e tinha relacionamento com seres mortais, seres humanos normais. E da relação de um Deus com seres humanos normais, nasciam os chamados semideuses, os heróis, como é o caso de Hércules e outros aí, certo? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos passar aí, fazer uma série de baterias de exercícios, vamos passar umas 2 semanas fazendo só exercícios e mais exercícios, que é muita coisa que nós vamos fazer, que eu vou passar para vocês fazerem, certo? Inclusive vou indicar alguns filmes para vocês assistirem,
que vocês vão me dar um feedback desses filmes, ok? Valeu, primeiro ano. Tchau, tchau. Até a próxima.